Desde que eu comecei a namorar, o meu sonho de princesa passou a ser me guardar. Só isso. Eu queria casar virgem. Eu ficava imaginando, sabe? Poxa, ser tão lindo, né? Eu chegar lá na minha lua de mel e ser virgem e acontecer a tão sonhada primeira vez. Eu ficava assim sonhando mesmo com isso. E aí eu fui contar pro meu namorado e de início ele concordou e até me apoiou. Ele achou fofo, falou que se era meu sonho, ele respeitava. Até porque a gente tinha combinado que não ia demorar muito pra casar. Nós dois sabíamos bem o que queria da vida. Enfim, só que o sonho acabou quando completou 1 ano e meio que nós dois estávamos juntos. Ele começou a pôr defeito nisso e começou a me chantagear. Ele falava assim que não via sentido em ficar esperando, que nós dois não era nenhuma criança, que eu já tinha 17 anos e ele 18, faltava pouco pra gente se casar, então pra que esperar, sabe? Ele passou a ficar tormentando a minha cabeça o tempo todo. E eu até entendia o lado dele, porque, poxa, né, ele também tinha 18 anos, homem e tal, mas custava ele respeitar um pouco o meu sonho, como ele mesmo falou, faltava pouco pra gente se casar. Então eu fiquei muito chateada com isso e nós dois passou a brigar muito. E teve uma vez que em uma dessas brigas nós dois terminou, porque a briga foi feia mesmo. Só que eu era muito dependente dele, muito mesmo, sabe? E ele fazia o que bem queria comigo. Então eu passei a ficar me humilhando, mandando mensagem pra ele, pra gente voltar, que era bobeira. E ele falou abertamente pra mim que só voltava se eu parasse com aquela criancice minha, porque ele achava que era uma criancice da minha parte. E eu, boba demais, topei. Falei, não, tudo bem, vamos fazer as pazes, eu não quero mais brigar, vai rolar. Só que eu deixei bem claro pra ele, falei assim, olha, eu tô fazendo totalmente contra a minha vontade. Eu não queria fazer isso, eu ainda continuo com o sonho de só fazer depois do casamento. E eu tô fazendo isso só pra agradar vocês, só porque você tá me chantageando. Você acha que ele importou? Ele falou, não tem nada não, eu tenho certeza que quando a gente fizer, depois você vai curtir, você vai ver que isso era besteira sua. E a gente continuou, sabe, com aquele namoro frio, sem graça, estranho. Porque um namoro à custa de chantagem passa a ser desagradável, sabe, passa a não ser saudável mais. E aí, um dia eu tava em casa e ele me mandou mensagem falando assim que os pais dele tinham saído e ele ia aproveitar pra ir lá em casa me buscar pra fazer sabe o que, né? E eu, contrariada, concordei, porque eu já tinha dado a minha palavra que a gente ia fazer. Corri, fui tomar um banho, me preparar, depilei rapidão. Quando eu terminei, ele chegou e me buscou. E ele passou o caminho inteiro falando que ele tava feliz, que ele me amava demais, que eu era a mulher da vida dele, tava até me dando enjoo, aquela encheção de saco dele. A gente chegou na casa dele, ele já me levou direto pro quarto, sabe? Colocou um som, uma música romântica, o som não tava tão alto assim, e começou a me beijar. E foi a sensação mais estranha, porque a gente já tinha se beijado, né, milhares e milhares de outras vezes, e eu nunca tinha sentido aquele ranço que eu tava sentindo naquele momento. Eu realmente não queria estar naquele lugar aquela hora. E quando a gente se deitou na cama pra chegar às vias de fato, a gente escutou os pais dele chegando da rua. E aí eu assustei, sabe? Levantei da cama rapidão e comecei a vestir minha roupa. Só que ele não deixou. Ele falou, não, a gente já tá aqui mesmo, você vai desistir agora? Não, vamos terminar. Nós dois não é nenhuma criança. Ele gostava de deixar isso claro o tempo todo, sabe? Os meus pais vão entender. E outra também, o som tá ligado, eles não vão escutar nada não. Enfim, acabou que a gente fez e foi a pior experiência da minha vida, porque primeiro, foi totalmente contra a minha vontade. Segundo, perder a virgindade sabendo que os pais dele estavam ali na mesma casa que a gente, tornou aquela situação ainda mais desconfortável pra mim, sabe? E depois disso, eu perdi totalmente o encanto por ele, porque eu me senti violada, sim. Esse é o sentimento que eu tinha, violada. Porque apesar de eu ter saído com as minhas próprias pernas, eu ter ido pra casa dele sabendo o que ia acontecer, eu fiz isso por pura chantagem, sabe? Não foi por livre, espontânea vontade. E aí, depois ele ficou tentando ter mais relação comigo, mas eu sempre fugia. Ou eu tava com dor de cabeça, ou eu tava menstruada. E ele não é bobo, né? Ele começou a notar que eu não queria mais e que eu nem tava gostando dele mais. E depois disso a gente terminou. E apesar de que a gente terminou sendo amigos, eu sou amiga dele até hoje,
mas eu guardo um rancor. É um rancor mesmo por ele até hoje, por ele ter destruído o meu sonho. Eu não acho que ninguém tem direito de fazer isso com o outro, independentemente de qual seja lá o sonho da pessoa. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que história difícil, hein, gente? Uma menina aí que amava o namorado, né, e acabou perdendo o amor, o encanto, como ela disse, simplesmente porque ele não respeitou o tempo dela. E isso é tão importante, né, entre o casal, um respeitar o tempo do outro, conversar, chegar a um consenso e não fazer uma coisa obrigado só para agradar o outro, porque como ela mesma falou, passa a ser uma relação tóxica, sabe? Passa a ser um relacionamento não saudável. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês achou da interpretação, o que vocês achou da história, tá bom? Não se esqueça de deixar o joinha, porque é muito importante pro crescimento do canal. Eu vejo comentário, às vezes alguém falando que não importa, que isso aí é só pra subir o ego dos youtubers. Não, gente. O YouTube, ele vê o like, o comentário como engajamento. E quanto mais like, quanto mais comentário vocês deixam, mais o YouTube sugere os meus conteúdos e o nosso cantinho cresce cada vez mais, tá bom? Me siga lá no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. Já falei, né, que lá eu posto stories o dia todo. Se quiser me enviar a sua história também pra ver ela sendo interpretada por mim, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Nosso canal é interpretação de histórias de vida e não conto. Histórias reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Quero muito trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas das vezes também uma lição de vida. Por que não, não é mesmo? Beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!